Então, pessoal, vamos agora para a primeira aula, que é a aula de pé diabético. E esses são meus conflitos de interesse, nenhum relacionado a essa apresentação. Pé diabético, pessoal, é um dos pés insensíveis. Em todos esses tipos de pés insensíveis, ele é o mais importante, é o epidemiologicamente mais comum hoje em dia. Até a década de 20, todo mundo que tinha diabetes morria cedo de coma hiperosmolar ou complicação ou cetoacidose diabética. Depois da década de 20, o que aconteceu é que os pacientes, com a descoberta da insulina, começaram a viver mais e eles tiveram tempo para ter as complicações crônicas do diabetes. Infarto, retinopatia, insuficiência renal e também as complicações relacionadas a pés diabéticos. Pessoal, existem vários tipos diferentes de pés. Existe o pé isquêmico, o pé neuropático, o pé infectado, o pé de Charcot, e todos eles são pés diabéticos. Só que você não pode acreditar que todos eles são iguais, senão você vai, porque cada um deles tem uma fisiopatologia, um método de tratamento que é diferente. E é importante distinguir, discernir isso, senão a gente vai tratar de maneira equivocada esses pacientes. E daí vocês têm classicamente que saber essa classificação de Wagner, e vocês têm que saber isso, pessoal, isso vai cair na prova de vocês. Só que o Wagner, ele fez essa classificação numa época que ele não tinha esse conhecimento, ele não sabia que essas doenças eram tão diferentes. Então ele juntou aí pés muito diferentes. Por exemplo, o 4 e o 5 são pés isquêmicos, né? O pé 1 e o 2, né, eles são pés neuropáticos, o 3 é um pé infectado. Então, eles são pés diferentes que exigem tratamentos diferentes. Isso é muito importante. E o Wagner nem descreveu o Charcot, mas isso vai cair na prova de SBOT de vocês. Essa classificação é clássica, o mundo inteiro gosta de saber dela e ela é cobrada, então aprendam ela. Existem outras classificações melhores, como a de Brodsky, que é uma evolução da classificação de Wagner, que envolve um pouquinho mais de falar se tem isquemia ou não, qual a profundidade da ulceração. Eu acho improvável que caia, pode ser que não, também é bom dar uma estudada, é bom vocês saberem. É bom ter ideia clara da diferença entre eles, a gente vai explicar cada um deles como é que funciona. O pé isquêmico, pessoal, é o pé que tem obstrução periférica por causa de placa de ateroma. Então, esse indivíduo tem uma biologia ruim. Biologia ruim combina com cirurgia ortopédica? A resposta é não. Então, esse paciente não é nosso. Esse paciente você vai encaminhar para o cirurgião vascular acompanhar. Paciente isquêmico, sem pulso, com perfusão ruim, manda para o vascular. É ele que vai avaliar, ele vai ter que fazer uma angioplastia para melhorar a perfusão, ou vai amputar alto se não tiver como reconstruir. Então, pé isquêmico acabou. Não é isso que você tem que saber de pé isquêmico. Pé infectado é o paciente que tem diabetes, tem neuropatia e ele teve um abscesso. Então, esse paciente pisou num caco de vidro, evoluiu com infecção, necrose infectada. O que você tem que fazer com esses indivíduos? Você tem que levar para o hospital, internar, controlar o diabetes dele, tem que ter um bom endocrinologista cuidando dele, dá antibiótico endovenoso, manda para o centro cirúrgico, faz o desbridamento, tudo que for ruim você vai ressecar, não deixe tecido necrótico, amputa o que é necessário, aplica um curativo e o paciente você tem o fechamento da ferida, a resolução do quadro, a resolução da infecção. E é isso que você tem que saber de pé infectado. Aí tem a paciente com neuropatia. Bom, a neuropatia é um pouco mais interessante. Ela na verdade, a hiperglicemia crônica leva à alteração de vasos, tanto macrovasos, que podem levar ao pé isquêmico, quanto a microvasos, que inclusive nutrem nervos. Esses nervos têm a nutrição prejudicada por causa da hiperglicemia crônica, eles são degenerados e daí o nervo ele para de funcionar. Os nervos que mais são afetados são os nervos compridos, os nervos que são mais distantes da medula espinhal, onde está o núcleo celular. Então, são os nervos sensitivos e motores de pernas e pés, de pés e mãos, os mais comumente acometidos. Por isso que a neuropatia do diabético geralmente ela é simétrica, bilateral, em bota ou em luva. E você avalia essa neuropatia através dos testes do monofilamento de Semmes-Weisstein ou através do teste de diapasão. O pé neuropático é um pé que, quando é submetido a trauma, ele ulcera, ele não tem sensibilidade de proteção. Então, na hora que você anda, na hora que você anda num calçado, você não percebe que a sua pele está machucando e faz ferida. E aí você tem a ulceração. Então, um dos capítulos do pé diabético neuropático com úlcera é o fechamento das feridas. Como é que você faz o fechamento? Você começa desbridando.
pega uma lâmina de bisturi, uma pinça e tira esse tecido que tem baixo potencial biológico, expondo a periferia da lesão, que vai ser capaz de produzir células que vão fechar de maneira centrípeta a lesão. Depois da desbridamento, você precisa de proteger. Então, olha, esse pé tem uma úlcera, se desbrida, chega desse jeito, e aí você protege com o quê? Com gesso de contato total. O que o gesso de contato total faz? Na verdade, a gente tem que entender o que a deformidade provoca. Veja, a deformidade promove uma ponta de hiperpressão. A hora que você tem a ponta de hiperpressão sobre a pele é cutucada por dentro por esse osso. E aí você ulcera. Então, quando você coloca um gesso de contato total, ao invés de você ter um ponto de hiperpressão, você distribui. Veja que agora os vetores são todos de menor intensidade. Você distribui a pressão em vários pontos. Ou seja, você descarrega o peso nessa região e aí você tem o fechamento da ferida. Então, você, aqui, continuando o nosso caso clínico, você desbridou, protegeu, e ao longo de 2, 4, 6, você vai trocando o gesso de contato total a cada 2 semanas, até que você fecha completamente, então você fechou a ferida. Um outro aspecto que pode ser necessário para você fechar feridas é ressecar o osso. Então, olha essa úlcera calcaniana, e a tuberosidade do calcânio, ela funciona como se fosse a proeminência óssea que leva à formação da ferida. Olha que bonito esse raio-x, que mostra a ferida, vem vista de perfil, Veja o quanto de partes moles foi perdida. E o que você faz aí? Você vai retirar, então você retira esse osso, você amputa a tuberosidade do calcânio, você retira um pedaço de osso, você faz uma exostectomia. E a hora que você tira o pedaço de osso, você tem a perda, você interrompe a sobrecarga mecânica e aí você tem o fechamento da sua ferida. E às vezes você tem uma deformidade que causa a ferida e você tem que corrigir a deformidade. Como a maior parte das deformidades são causadas por Charcot, eu vou aqui então abordar o pé de Charcot agora no processo de correção de deformidades. Mas existem deformidades que não são por Charcot. O que acontece, pessoal? Quando nós andamos, nós mexemos nosso pé. E cada vez que nós mexemos, nós temos absorção de impacto, estabilização do pé, nós vamos impulsionar o pé para frente, nós vamos tentar nos equilibrar, e isso resulta em carga sobre o pé. Se o seu pé ele não tem sensibilidade de proteção, você não percebe quando o seu pé é sobrecarregado. Então, o indivíduo que começou sendo saudável, mas teve diabetes, desenvolveu a neuropatia, ele tem que, se ele tiver a genética de fragilidade óssea, ou seja, um osso que é mais frágil, e se ele tiver o hábito de usar muito o pé, ou estiver sobrecarregando o pé desprotegido, ele tem tudo o que ele precisa para desenvolver Charcot. O Charcot, pessoal, nada mais é do que uma fratura de estresse crônica num pé insensível. Imagine o que é a fratura de estresse? É você colocar carga sobre um osso que tem tendência a fraturar, um osso que tem genética de fragilidade óssea. É lesão por sobrecarga. Aqui é igualzinho a água mole em pedra dura, Só que a diferença é que, como o pé não tem, o pé diabético, neuropático, não tem sensibilidade, o indivíduo que é submetido a essa carga grande, ele não percebe a hora que machucou tanto o pé dele que ele fratura o osso. Então, aqui é um exemplo, Então, imagina que você vai dando carga e uma hora esses ossinhos do meio, eles quebram e colapsam, eles fraturam. E você continua andando, e conforme você continua andando, a sua deformidade ela vai acontecendo. E se você tem uma deformidade, ou seja, um pé totalmente desestruturado, e você continua colocando carga sobre esse pé, uma hora esse pé ele continua deformando mais progressivamente, e aí você tem os diversos no seu pé de Charcot. Então aí você começa a entender o que é a tal das teorias neurotraumática, neurovascular, da fisiopatologia do pé de Charcot, Quer dizer, o que é neurotraumática? A sensibilidade dolorosa, você perde a sensibilidade dolorosa, perde a sensibilidade proprioceptiva e tem trauma. Ou seja, o pé neuropático, que foi submetido a um trauma banal, um trauma de baixa energia. E a neurovascular? Disfunção autonômica, controle vasomotor, hiperemia, osteopenia, trauma repetido. Mais uma vez aqui. Quer dizer, quando quebra um osso, o que acontece, pessoal? Tem uma hiperemia. Você tem a doença da fratura, que eles chamam, que é você ter muito sangue que chega, o membro ele fica quente, inchado, vermelho, aumenta a temperatura. Por que isso? Porque você tem um processo de reparação. É isso que acontece no Charcot. E aí nós entendemos o que é, na verdade, a classificação de Eichenholz. Eichenholz, o que ele fala?
ele está dizendo que no começo de uma fratura, a fase aguda de uma fratura, você tem fragmentação. O que é fragmentação, na verdade, pessoal? Destruição óssea, você tem deslocamento da articulação. O que é o estágio 2? O estágio subagudo, ou seja, a fratura começa a cicatrizar, se começa a formar pequenos fragmentos ósseos e de uma diminuída temperatura. O que é o estágio 3? É consolidação. Você começa a ter remodelação óssea, começa a formar mais osso. Então, é por isso que você, quando você tem uma fase aguda do Charcot, olha lá, ó, aumenta a temperatura, você aumenta o volume, tem deformidade já, né? É uma fratura que você dá carga. E se você não der estabilidade, o osso vai deformando. Olha lá, você pedir um raio-x, olha o osso em que você vê esses aspectos iniciais de osso fora de posição, luxação, né? Veja o osso normal e veja o osso fora de posição. E aqui é onde pode chegar, né? Aqui o estágio 3 já, em que já não está mais quente, mas olha como já formou o osso novo em cima e já teve uma consolidação dos focos de fratura que existiam, uma deformidade grande. Existe uma classificação de Brodys, que essa aqui também cai na prova. O mais importante é vocês lembrarem que o lugar onde mais é acometido é o médio-pé, a Lisfranc, o segundo mais acometido é o tarso, né, a chopar, e o terceiro é o tornozelo, ou calcanhar. E, por último, o tornozelo, que é pouco acometido, a subtalar, intermediariamente acometido, chopar um pouco mais, e Lisfranc disparado, que mais é acometido. E antepé, bem raro também. Então, na fase aguda do Charcot, você tem edema, hiperemia, uma temperatura, fratura, pessoal, quebrou, né? O osso está alterado, e pode confundir com infecção, né? Para, está quente, isso não é infecção. Não é infecção. Se fosse infecção, ia estar com leucograma alterado, PCR aumentado, e não está, é só um Charcot mesmo. E como é que você trata, né, o Charcot agudo? Né? É uma fratura aguda. Como é que você trata a fratura aguda? Você imobiliza. Então, você trata com gesso de contato total ou com um imobilizador removível, por exemplo, um RoboFoot. E daí você transforma um Charcot agudo no Charcot crônico, né? Um Charcot ativo, já num Charcot de fase residual. E daí, na fase residual, ele pode ter uma deformidade que seja calçável ou não calçável. Aí que entra a correção da deformidade. Né? Se for uma deformidade não sapatável, que nem essa aí, fica cutucando, vai fazer ferida, o que você tem que fazer aí, pessoal, é as deformidades, tá vendo? Um rebaixamento do arco do pé, uma abdução do pé, né? Você tem que ir lá e corrigir, faz uma artrodese da onde teve o problema, que foi na Lisfranc. E você corrige, olha como é que ele era antes, né? E como ele ficou depois. Então, como ele era abduto antes, como ficou retinho depois. Então, você corrige e vai conseguir colocar um sapato nesse paciente depois. E veja aqui um paciente com um Charcot de tornozelo, né? Em que tem uma deformidade muito grosseira, muito instável, e aí você faz uma panartrodese, fixa com uma mastite calcaniana, e aí você consegue dar um pé que é sapatável, um pé que é ortetizável. Né? Então, aí a gente falou de todos os problemas. Vamos para os testes aqui. Está aí, as respostas estão aí, Dulce? Pode mandar os gráficos. Aqui você está vendo, então, qual a articulação mais frequentemente envolvida na artropatia de Charcot. A gente falou, é disparado, né? A tarso-metatarsal é a mais comum, né? A talavicular e a calcaneocuboide e a subtalar são menos frequentes. Isso aqui, tudo junto, dá 1/3, e esse aqui dá 60% a tarso-metatarsal, alternativa certa, alternativa C. Em relação à fisiopatologia da artropatia de Charcot que acomete o pé, envolve, tem que pensar, pessoal, a artropatia de Charcot é o quê? É fratura. Então, é uma fratura no pé insensível. É alta energia? Não, não é alta energia. Fratura tem aumento do fluxo sanguíneo local? Sim, é exatamente isso, né? E isso aqui, aumento de osteoblasto, né? E diminuição de osteoclasto, na verdade, isso aqui é formação do quê? É a fase 3 do Charcot, é a fase, na verdade, em que você está consertando, resolvendo o Charcot, está formando o osso. Então, aqui, a fase aguda, está perdendo o osso, tem hiperemia. Então, o que tem a ver é o gabarito D. E o 3, né? Aqui a pergunta 3, de acordo com a classificação de Aiken-Holtz, para a artropatia de Charcot, as características, edema, eritema e calor, todos juntos, associados, mas não tão intensos. Radiografias em que já percebe que começam a formar pequenos fragmentos de fratura e absorção de finos debris ósseos. Então, isso aí, pessoal, não é nem a fase aguda e nem a fase crônica. Na fase aguda, você tem só deformidade, não tem nada de alteração óssea, não tem nem absorção nem formação de osso. Na fase crônica, você tem formação de osso, bastante formação de osso, mas você não tem mais nem calor, nem edema, nem eritema.
Então, isso aqui é a fase intermediária, é a fase que vai de um para o outro. Por isso que a resposta aí é a alternativa C, que é a classificação tipo 2 de Aiken-Coates. Vamos imediatamente, então, para a insuficiência do tendão tibial posterior, né? Então, pé plano do adulto. Na verdade, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui mudou o nome. Então, mudou o nome este ano. Eu acho improvável que esse bot vai cobrar isso de vocês. A maior parte dos cirurgiões do pé já não usam, ainda usam o termo pé plano valgo adquirido do adulto por disfunção do tendão tibial posterior. Mas a nova nômina é deformidade colapsante do pé. É ruim essa deformidade, né? Mas ela quer dizer que não é só por causa do tibial posterior, isso que é importante deixar claro. O tibial posterior é um dos componentes da lesão do pé plano do adulto, mas não é o único. Então, é importante ter essa clareza que se cair lá a deformidade colapsante do pé, você pensa, isso é o tibial posterior, isso é o pé plano valgo adquirido do adulto, tá bom? Não se confundam, não se assustem, deformidade colapsante do pé é só a nova nômina que deve mudar e nos próximos anos, deve popularizar mais entre os ortopedistas gerais. Então, o que é o pé plano do adulto, pessoal? É uma deformidade progressiva. E qual é a deformidade? O arco do pé rebaixa, o retropé, o calcâneo valgiza e o antepé, ele abduz. E onde acontece tudo isso, pessoal? Tudo isso acontece no complexo subtalar. É o complexo que envolve talos, calcâneo, navicular e cuboide, em que você tem a inversão e eversão do pé. É esse complexo que é controlado por elementos passivos, né? Então, fáscia plantar, ligamentos deltoide, ligamento mola, e elementos ativos, como o tendão tibial posterior e os tendões cebulares, que são responsáveis pelo controle, então, a abdução e a adução do pé. E o que acontece, então, nessa deformidade, no plano do adulto, é que o tibial posterior, ele perde a força dele, ele perde a capacidade de manter o navicular no lugar. Lembre-se que o tibial posterior se insere na tuberosidade do navicular, na parte interna desse osso, e daí o navicular ele acaba abduzindo, ele acaba indo para a lateral, ele acaba pronando. Então você tem uma descobertura da cabeça do talos, e o navicular, pessoal, ele vai levar todo o pé. Então ele leva o antepé em abdução, e ele empurra o calcâneo para valgo. Então, isso aqui é uma deformidade em pronação, tá certo? Uma deformidade em pronação. Todo o pé, ele prona em relação à cabeça do talos, que está no lugar debaixo da pinça malleolar. Se nós olharmos por trás, nós vamos ver que a cabeça do talos, ela perde o apoio no calcâneo. O calcâneo, ele vai ficar tão lateralizado que você pode ter uma coisa chamada impacto calcâneo fibular. Então, os tendões fibulares podem até ficar luxados para a lateral e anterior em relação à ponta do maléolo medial, lateral. E aqui é uma explicação, né, de por que o calcâneo vindo para a lateral, ele acaba diminuindo, então, a capacidade de apoiar e sustentar a cabeça do talos, e a cabeça do talos ela acaba indo para baixo, fletida. E aí você tem a formação do pé plano, o rebaixamento do arco do pé, que é o oposto, na verdade, do pé cavo, né? Veja o valgo que fica o pé, que é o oposto do varo que fica no pé cavo. É importante poder examinar esses pacientes, e um dos exames mais importantes é ficar na ponta dos pés, né? Aí você está avaliando tanto o tendão de Aquiles, quanto o tendão tibial posterior, quanto o complexo subtalar. São as três entidades que você está avaliando. O tendão de Aquiles é necessário, o complexo tricepsural, o tendão de Aquiles é necessário, senão o indivíduo não consegue ficar na ponta do pé. Se você vai avaliar o tibial posterior, se ele tiver uma varização, que é o que você olha desse lado, também que ele variza quando fica na ponta do pé, o tibial posterior está funcionando bem, observe que aqui não funciona, mas ele também pode ter uma patologia da subtalar, se a subtalar for rígida por artrose, ele também pode não ter a correção da deformidade, que é o que você consegue observar aqui. Esse aqui é um teste da ponta dos pés, que é positivo para lesão, né? Lesão aí do tibial posterior e da articulação subtalar. E lembrando, né, que o arco do pé ele se forma, né, quando você fica na ponta do pé, justamente por causa do teste de Jack, né? Então, o teste de Jack nada mais é que você hiperestender o tendão, a metatarso falangiana, vai tracionar a fáscia plantar e aí você vai ter a varização do seu calcâneo. E aí você tem, se você tiver um esqueleto ósseo bem funcionante, a subtalar funcionando bem, você tem, então, passivamente
a formação do arco no litoral medial. E você tem, por último, o teste da hipermobilidade do primeiro raio, né, que também é um teste para saber, nos testes planos, geralmente você tem esse primeiro raio hipermóvel. Né? Então, você estabiliza a cabeça do primeiro metatarsal, deixa o tornozelo em 90 graus e joga a cabeça do primeiro para baixo, o primeiro metatarsal para cima e para baixo, e vê o quanto que ela vai para cima e para baixo. E o teste da abdução do pé, né, que é o sinal do Two-Many-Toes, que serve para você avaliar, veja que você consegue enxergar muitos dedos, geralmente isso vem acompanhado de um valgo do calcâneo e uma proeminência do maléolo medial e da cabeça do talos medialmente. Isso avalia exame físico, avaliação radiográfica, né, raio-x com carga. O que você consegue ver, pessoal? Você vê que os metatarsais ficam todos sobrepostos uns aos outros. Veja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Estão todos aqui, pessoal. Você enxerga todos uns sobrepostos. Por quê? Porque o pé está pronado. Né? Veja que o talos está mergulhado. Veja que tem uma diminuição do pitch do calcâneo, porque geralmente tem onde Aquiles está encurtado. Né? E você tem uma quebra do arco, um rebaixamento do arco, geralmente na tala navicular ou no médio pé. E no raio-x de frente, você consegue ver que há uma descobertura da cabeça do talos, uma abdução do pé, passa o eixo do segundo metatarsal aqui, o eixo do talos aqui, e um ângulo de kite aumentado. O kite é o ângulo entre o talos e o calcâneo, ele abre, ele aumenta no pé plano e ele diminui no pé cavo. E daí a gente classifica. Então, a classificação mais usada é de Johnson-Strong, né? O tipo 1, o indivíduo já tem o pé plano, já tem dor, mas não tem deformidade. O tipo 2 tem uma deformidade que é flexível. E o tipo 3 é uma deformidade rígida. Né? Então, pessoal, a classificação dita o tratamento. O tratamento do tipo 1, basicamente, todos, na verdade, você começa com o tratamento conservador. Mas o tipo 1, geralmente, você só muda o calçado, seja um calçado do seu lado mais firme, ou usa uma palmilha, o indivíduo já fica bem, você resolve o problema dele. Se o indivíduo tiver uma deformidade flexível, você pode tentar salvar essa articulação, e você salva como? Tirando o tendão machucado, né? Transferindo, que é o tendão tibial posterior, você transfere o flexor longo do hálux para a tuberosidade navicular, você reconstrói o seu ligamento mola, o ligamento calcâneo navicular plantar, o deltoide e o tibio spring, e você faz uma osteotomia para proteger tudo isso. Então, você faz uma osteotomia varizante do calcâneo. Então, você leva o calcâneo para medial, você medializa o calcâneo para melhorar o eixo de formação. Algumas vezes, quando o indivíduo tem deformidades mais acentuadas, especialmente em abdução, além da osteotomia varizante do calcâneo, você também pode fazer uma osteotomia de alongamento da coluna lateral. Então, é como se fosse um Evans, né? Lembra do Evans Mosca que a gente usa para criança? Né? Em adultos, a gente não usa Evans Mosca, o nome é Hintermann, mas é uma osteotomia de alongamento da coluna lateral. Então, veja só que você corrige, olha como pé plano, tudo aqui, todos os metatarsais, todos eles pronados, uns sobrepostos aos outros, e veja como aqui agora você tem o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, aí você tem uma posição melhor, formou o arco do pé depois da cirurgia. Né? Aqui você consegue ver também, né? Então, além dos procedimentos de partes moles mediais, né? Transferência flexor longo do hálux, tirar o tibial posterior ruim, reconstruir o ligamento mola, o ligamento deltoide, você alonga com o lateral e veja como você cobre melhor a cabeça do seu talos, melhor então a posição do seu pé. E aqui é como era antes, veja como tem nessa vista axial e como depois que você medializa, né, você melhora o eixo de carga então no seu calcâneo. Ou então, quando a deformidade é rígida, né, quando já está no estágio 3, daí você pode fazer uma artrodese tripla ou dupla para corrigir. Então, é isso que nós temos que falar de pé plano. Então, vamos agora falar um pouco aí das questões. A Dulce vai me trazer aí, se tiver aí o gráfico, né? Então, essa aqui é a questão 4, né? No exame físico, a insuficiência do tendão tibial posterior é evidenciada pelo... Então, sinal dos muitos dedos? Sim. Teste de hipermobilidade? Sim. Teste da compressão lateral. Perdão, desculpa, pessoal. A insuficiência do tendão tibial posterior é evidenciada pelo sinal de McBride. Não, isso aqui é hálux valgus. Sinal dos muitos dedos? Sim. Isso aqui é o sinal do Two-Many-Toes, é pé plano. Hipermobilidade do primeiro raio, ela está presente no pé plano, mas ela é um sinal inequívoco de hálux valgus. Então, não é
um teste para pé plano. E o teste da compressão lateral do pé, não esqueça o sinal de Mulder, é para neuroma de Moro. Em relação ao pé plano adquirido do adulto. Então, pé plano adquirido do adulto, no estágio 1 existe reação inflamatória, ocorre colapso do arco medial? Não. No estágio 1 existe reação inflamatória, está correto, mas não ocorre colapso, o pé não tem deformidade ainda. No estágio 2, ocorre a perda da função do tibial posterior, porém o retropé é flexível, exatamente. O tibial posterior não funciona, o navicular abduz e o pé ele é flexível mesmo. Essa é a resposta correta. Estágio 3, o retropé está rígido, está certo. Em varo? Não, ele é em valgo. E pode ocorrer alterações degenerativas, está certo. O errado da alternativa C é o varo. E no D, incapacidade de sustentação monopodal no antepé ocorre desde o estágio inicial da doença. Na verdade, isso aqui ocorre no estágio final da doença. Em alguns pacientes, mesmo no estágio final, ele consegue ficar na ponta do pé, sim. Então, a alternativa certa aqui é a B. E, por fim, os 6 são deformidades apresentadas na insuficiência de não tibial posterior, exceto. Então, o pé plano é assimétrico? Sim, o pé plano é assimétrico. Geralmente é assimétrico. Geralmente é um lado que é acometido, não os dois. A abdução do médio pé está certo, é um sinal do tumeno. É isso. Supinação do antepé em relação ao retropé, né? Então, aqui é importante entender, pessoal. O pé está pronado, né? Só que o antepé está supinado em relação ao retropé. É exatamente isso. Existe uma supinação maior do antepé do que o valgo do retropé. Quando você corrige o valgo do retropé, o antepé ele eleva, ele supina. Então, na verdade, é por isso que muitas vezes, quando você corrige o valgo, você tem que associar uma osteotomia de Cotton para baixar o primeiro raio, porque senão o antepé ele fica supinado. E a rotação interna na perna, esse aqui é o errado, na verdade, né? Porque, na verdade, isso aqui não tem relação com o pé plano. Então, Dulce, acho que eram essas questões que eu tinha para mostrar, e com isso, acho que a gente encerra aí o nosso curso de preparação para os residentes para a nossa questão. Aqui estão as questões que foram mais acertadas, mais erradas. Pessoal, está muito em cima da hora, acho que aqui não vai dar para a gente explorar isso, mas obrigado, Dulce, aqui. Eu espero que vocês tenham sucesso aí na prova da SBOT de vocês.